Mas um ponto importante que é a questão da maturidade digital. Como que a gente avalia esse item em um negócio de uma maneira geral? É através de assessment? É o CIO da companhia? Como que a gente avalia? Você precisa entender em que ponto você está, para onde você vai evoluir, onde você quer chegar. E aí, Roberto, sim, buscar ajuda, sabe? Assim, e tentar entender em que fase dessa maturidade sua empresa está, para que você busque realmente essa evolução, né? E essas ajudas geralmente vêm de consultorias especializadas, né? Que é um pouco até do que nós em vender o peixe, Claro. é um pouco o que a própria 3Data faz, né? Então, assim, feito um assessment e esse entendimento, fica muito mais fácil da gente criar um plano e buscar soluções que possibilitem que o negócio evolua. Então, falando um pouquinho, até para não ficar muito, né, muito genérico, trazendo muito para o tema dados, tá, Rafael e Roberto, o que é essa maturidade, né? Então, pense numa jornada, literalmente numa curva, onde eu começo, qualquer empresa gera dado, qualquer tipo de negócio, né? Desde um carro transitando na rua, de um CNPJ composto por uma pessoa, até uma empresa gigante e inclusive, laboratórios que geram muitos dados. Só que esses dados, muitas vezes, estão guardados em sistemas ou em planilhas, desorganizados, desestruturados. Então, a gente brinca que a gente tem esses dados brutos, mas que eu não estou gerando valor com eles. Então, eu tenho dado guardado, mas esse dado ainda não virou informação para a organização. Eu começo a estruturar esse dado em forma de relatórios, que podem ser em planilha Excel, uma apresentação de PowerPoint, não estou falando de nada do outro mundo da tecnologia, gente, mas eu começo a, por meio dos dados, contar uma história da evolução e dos resultados do meu business. Um relatório financeiro, um gráfico de evolução de vendas, etc. Quando a gente evolui essa maturidade para o que a gente chama de Business Intelligence, que é o famoso BI, a gente traz essas informações com um grau de acessibilidade e de entendimento e de exploração dos dados muito maior. Então, eu começo a possibilitar a criação de relatórios diferentes, filtros, cruzamentos, muito mais velozes, que começam a me dar um domínio muito maior do meu negócio. O BI, eu brinco que é assim, o divisor de águas de uma empresa que quer começar a fazer a sua transformação digital, muito falando de maturidade analítica, né, de entendimento dos dados, para se tornar uma empresa data-driven. Mas até o BI, eu estou criando relatórios, eu estou gerando informação, eu estou tendo uma tomada de decisão muito mais orientada à informação e orientada a dados do que feeling, né? Só que o grande salto que a gente brinca é quando a gente continua evoluindo nessa curva e sai do BI para o campo da ciência de dados, que é onde está a inteligência artificial. E por que isso, né? A ciência de dados, ela nos possibilita um cruzamento de grandes volumes de informações. Então, para tentar tangibilizar, imagine uma tabela de Excel com 600 colunas. Não tem ser humano que tira um insight de um relatório desse, mas a IA tira. Então, a ciência de dados nos possibilita entender padrões, trazer comportamentos e entendimentos da dinâmica do negócio que até então com o BI eu não enxergava. E aí a gente entra em dois campos, que é um que a gente chama de modelagem preditiva. Eu começo a prever através desses dados, olhando para o passado e para esses padrões. Eu começo a entender o que vai acontecer e ainda vou num passo adiante, que é a modelagem prescritiva, que eu recomendo, como uma máquina, o que eu vou fazer quando isso acontecer. E isso é muito poderoso financeiramente como eficiência operacional para uma organização. Então, a gente tem essa evolução dessa curva, e quanto mais para a direita você está dessa curva, se você imaginar um eixo, né, mais o seu negócio está gerando resultado. Interessante, Rodrigo, que você trouxe várias fases, né? Você tem a fase de análise, de percepção, de assessment, para ver até a sua maturidade, seu potencial, a organização de dados, a questão do BI, que são visões ali para a tomada de decisão de uma maneira geral, que são extraídas às vezes de Excel mesmo, né, de planilhas, enfim. Mas você traz uma visão baseada em histórico, baseada em passado,
e aí vai para modelos que são preditivos, né, baseado em padrões, em ciência de dados e até prescritivos também. A gente pode falar que isso é um roteiro de evolução de um negócio, de uma maturidade digital de um negócio? Com certeza, Roberto. Assim, existem curvas mais ou menos aceleradas, mas o caminho natural das coisas é esse, sabe? Porque aqui a gente não está falando só de uma transformação tecnológica, sabe? O BI pelo BI, um modelo preditivo por um modelo preditivo, a gente está falando de técnicas, a gente está falando de tecnologia. Mas a transformação real do business, ela vem com o ganho de maturidade do ser humano que está consumindo aquelas informações, sabe? Então, com certeza, sabe, a sua pergunta é muito boa, assim, é uma evolução, é uma jornada de evolução, de maturidade, e esse ganho e esse entendimento do que é uma cultura de dados é fundamental para que a gente tome cada vez melhores decisões.